Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 38º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósitos, Pra Que Estou na Terra? E o tema de hoje é tornando-se um cristão com excelência. Isso quer dizer que todas aquelas características, todo aquele pacotinho de dons que você recebeu devem ser usados da melhor forma possível para o cumprimento da nossa missão, do nosso ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos usar tudo aquilo que Ele nos proporcionou para o cumprimento da nossa missão, da obra de Deus. E esse tema, tornando-se um cristão com excelência, vai dizer exatamente que os cristãos com excelência sabem que foram salvos para servir e foram feitos para uma missão. Eles estão ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem as boas novas de salvação, ele estava contando comigo e com você. Olha que missão nobre, hein? Recebeu uma missão do próprio Jesus. Isso está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Hoje nós temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia, não necessariamente no encolher de fato, mas com toda a tecnologia, todos os meios de transporte que temos disponíveis hoje, as distâncias acabam se tornando irrelevantes porque a gente tem meios muito eficazes de ir de um ponto a outro. Agora vocês imaginem lá no tempo dos apóstolos de Jesus, a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sendo que não existiam veículos, não existiam aviões. Como que faz? Hoje, com tudo isso, muitos já não se dispõem a cumprir a sua missão. Então que eu e você possamos ter esse discernimento de cumprir a nossa missão com as ferramentas que o Senhor nos possibilitou. Imaginem a grandeza do trabalho feito pelos apóstolos, porque hoje, tanto tempo depois, nós ainda estamos falando daquele Jesus, de tudo aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, que está registrado na Bíblia Sagrada. Imaginem o trabalho tão primoroso que essas pessoas fizeram, e muitas inclusive perderam as suas vidas para que pudessem levar o evangelho adiante, para que pudessem falar de Jesus e que pudessem retribuir pelo menos um pouquinho tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Ele foi o único que passou nesse mundo sem ter pecado, mas mesmo assim ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades para que você e eu pudéssemos ter acesso ao céu. E hoje a gente pode falar de Jesus, a gente pode anunciar o evangelho, a gente pode proclamar salvação para todas as pessoas. Eu tô aqui, quentinha, hoje está muito frio, no conforto da minha casa, falando com vocês através de um telefone celular. Claro, tem todo um aparato à minha volta, mas hoje com um telefone a gente consegue alcançar distâncias inimagináveis. Eu não sei o alcance desse vídeo e por quanto tempo ele vai ainda impactar vidas a favor do reino de Deus. Que a gente possa usar tudo que a gente tem a nosso favor para divulgar para o maior número de pessoas as boas novas de salvação. Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. Deus ordena, não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos interesses dos outros também. Eu tô salvo, minha família tá salva, glória a Deus por isso e ponto final.
Não é isso que o Senhor quer, e justamente Ele usa a minha vida e a sua vida para que, através das experiências que a gente viveu, a gente possa compartilhar tudo isso com outras pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse Deus tão maravilhoso. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos. Toda vez que for falar com um deles, diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Às vezes a gente costuma julgar as pessoas por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente vê. Mas a gente não vê o coração dela e a gente não sabe o que realmente ela vive na casa dela ou o que ela passou na infância, enfim. Só Deus conhece o coração e a história de cada um de nós. A nós só cabe conhecer aquilo que nos é mostrado e muitas vezes não é o melhor lado que a gente acaba conhecendo. Mas que a gente possa ter a clareza de que Deus veio para os doentes, que Jesus veio para curar os doentes. E a Bíblia está repleta dos inúmeros milagres que Jesus fez, das curas que Ele fez, das pessoas que Ele ressuscitou. E as demais precisam saber disso. E se você tem esse conhecimento, se você tem essa clareza daquilo que Jesus fez na sua vida, é sua missão também levar isso para outras pessoas. Ide por todo mundo. Quando a gente fala em todo mundo, não necessariamente para você colocar uma mala nas costas e sair porta fora. Se fizer isso, glória a Deus. Mas às vezes o seu vizinho não sabe que você é crente. As pessoas que trabalham com você, que estudam com você, não sabem que você é crente. É o crente que fica escondido, é aquele crente agente secreto. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente realmente possa assumir o papel de cristãos e poder ser relevante na vida de outras pessoas através daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. É isso que Ele espera de mim e de você. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global, porque Deus amou o mundo, não foi a mim, não foi a minha igreja, não foi a minha família, foi o mundo. Então é nossa obrigação levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. E se você sabe do quão maravilhoso é Jesus e vê que as pessoas que estão sofrendo não o conhecem, é quase como uma omissão de socorro. Pensem bem. Antes de sairmos porta fora, ou até mesmo dentro da nossa casa, que às vezes a gente convive com pessoas que não professam a mesma fé que a gente, ou que não são cristãos, que a gente peça a direção de Deus, que a gente peça estratégias ao Senhor, sabedoria, para que a gente consiga alcançar esses corações. Afinal de contas, a gente só vai plantar a semente. A obra é do Espírito Santo. A oração é a ferramenta mais importante no mundo em sua missão. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Que possamos sim orar mais uns pelos outros, que possamos interceder pelas pessoas. E aquela pessoa que talvez você já tenha falado sobre Jesus para ela, que você já tenha falado sobre o Evangelho, que a gente possa em oração pedir para que o Senhor alcance aquele coração. A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar. Isso está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Coragem para falar, Efésios capítulo 6, versículo 19. Devemos também interceder pelos que irão crer, João capítulo 17, versículo 20. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. E solicitar mais trabalhadores para a obra, Mateus capítulo 9, versículo 38.
As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Muitos já estão orando por esses propósitos, que possamos ser mais uma força para esse grupo que está intercedendo pelas demais pessoas. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. Então, que a gente tenha essa sensibilidade para poder falar de Jesus e das maravilhosas notícias de salvação que Ele tem para cada um de nós. E que a gente possa trazer esse consolo, esse refrigério para essas pessoas através de Jesus. Que elas possam conhecer esse Jesus tão maravilhoso que pode acalmar o coração delas e trazer aquela paz que excede todo o entendimento. O próprio Jesus já disse isso. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Os seguidores de Jesus, ou seja, nós, temos a missão de alcançar a nossa comunidade. Nesse caso aqui, no versículo, está representado por Jerusalém. Seu país, ou seja, aqui fala da Judéia, mas a gente entende como o local, a nação onde a gente vive. Outras culturas, especificamente aqui está falando sobre Samaria, que embora fossem parentes, fossem vizinhos, eles não viviam em comunhão. E outras nações, ou seja, até os confins da terra. Então nós temos essa missão de levar o evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Observe que a nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Ou seja, é em tudo, não é aqui, depois, é para tudo. Isso foi dito por Jesus. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. O trabalho que a gente tem aqui de anunciar as boas novas, ele deve ser feito enquanto estivermos aqui. Mas os frutos desse trabalho durarão a vida toda, porque eles vão além desta vida. As pessoas que realmente receberem Jesus terão acesso à eternidade com Ele. E esse é o trabalho mais importante de todos, porque ele não se restringe a esse plano. Mesmo depois da morte aqui, nós poderemos viver a magnitude de estar na presença do Senhor para sempre, com todas as pessoas que forem alcançadas por nós, através de Jesus. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nas palavras de Paulo. O que está interpondo com sua convivência entre você e a sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Ah, mas eu só sei falar inglês. Ótimo, existem vários lugares no mundo que têm o inglês como sua língua padrão. Ah, mas eu não tenho nada a oferecer. Como assim? Você pode oferecer o seu corpo como sacrifício perfeito, ou seja, você pode levar a sua bagagem, tudo aquilo que você viveu, que você construiu ao longo da sua história e dividir com as outras pessoas. Esse é um argumento muito convincente, porque o Senhor quer usar aquilo que Ele fez na sua vida como exemplo para outras pessoas. Ah, eu sou muito velho ou muito jovem. Se nós formos considerar a Bíblia como referência, temos várias passagens que nos falam a respeito dessas situações. Sara era muito velha, Abraão também era muito velho, mas para Deus não existe empecilho, não existe impossível. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para o que Ele quer. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Isso é o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8.
Somos todos chamados para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Esses são os objetivos que nós temos enquanto estivermos aqui neste mundo. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa, por causa da boa nova, é que saberão o que realmente significa viver. Isso está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 35. Tema para reflexão. A grande comissão é a minha incumbência. Versículo para memorizar. Assim, saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Isso está escrito em Salmos, capítulo 67, verso 2. Pergunta para meditar. Que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Que possamos dar pequenos passos em direção à eternidade, cumprindo a nossa missão e também o nosso ide, conforme o próprio Jesus nos deixou. Se esse vídeo foi relevante para você, deixa um joinha pra gente. Te vejo no próximo encontro e até lá!